Um bom dia no nome do Senhor Jesus Cristo. É certamente um prazer imenso estar mais uma vez aqui no canal para meditarmos juntos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Desta feita, queremos falar sobre um assunto que tem estado ardendo em meu coração, que fala sobre resgate, sobre busca e salvamento. Nós vamos ler um texto que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Leremos a partir do verso 9 até o verso 12. E a partir dessa leitura estaremos meditando e com certeza o Espírito Santo nos trará outras escrituras também, outras passagens, mas estaremos deixando que a palavra de Deus fale através da leitura das Sagradas Escrituras. Estarei comentando o mínimo possível para que daremos mais espaço para a palavra de Deus falar, embora um servo de Deus, quando fala, Deus está em ação, trazendo à luz a sua palavra. Porque a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Então Deus poderia ter ordenado aos ventos, poderia ter ordenado aos anjos pregar a palavra, mas ele escolheu o homem, o ser humano, levando a palavra para o outro ser humano. Muito bem, sem delongas, estaremos falando sobre alguns tópicos importantes. Eu só quero, aqui nessa introdução, estaremos falando sobre 10 tipos de pecados, e dentro desses 10 tipos de pecados, estaremos comentando alguns deles, sempre à luz da palavra, apenas para que você vá se situando e vendo que não estamos aqui, nosso objetivo não é mostrar problemas, e sim solução. Então, para cada problema, as Sagradas Escrituras também apontam a solução. E o culminar, o fechar deste assunto é sobre pessoas que venceram, pessoas que superaram os seus problemas, mas a capacidade não vem da própria pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. Toda vitória alcançada é atribuída à ação do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Vamos então para a nossa leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9. Verso 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. Em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Muito bem. Lemos então o trecho que eu anunciei, desde o verso 9 ao verso 12. E dentro deste trecho, desse contexto, nós podemos enumerar 10 tipos de pecados elencados ou numerados aqui. Agora, eu já posso adiantar de antemão que você não tem que ficar preso. É claro que eu contei, inclusive nos dedos aqui, para poder te falar que são 10, né? Inclusive são devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, é o pecado de número 5 aqui na lista, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. Então, os meus 10 dígitos aqui, né? Usei meus 10 dedos para passar por esses 10 nomes. Mas esses fatos técnicos, isso não é importante. Bem, importante que
quando Paulo mencionou isso aqui, no verso 10, quando entrou para o verso 11, ele disse, e é o que alguns têm sido. Ou seja, cristãos lavados, redimidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, passaram por essa lista aqui. Alguns, né? Talvez não todos. Agora, neste vídeo também, é possível que você conheça alguém que está enquadrado em alguns desses itens aqui, mas não vem ao caso. Aqui, como eu disse, dados técnicos, fatores como 1, 2, 3, 4, até o número 10, isso não importa. Importa que pessoas que estavam nessas condições foram vencedoras. O verso 11 atesta isso. E é o que alguns têm sido, vírgula. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Este é o lado importante. Agora, precioso irmão, irmã, ouvinte, eu não terei condições nesse curto vídeo para comentar cada item desse, desde o 1 até o 10. Mas, claro, comentarei alguns deles pelo menos. Eu senti aqui de Deus de tomar aqui pelo menos 3 desses nomes: adúlteros, efeminados, sodomitas. Inclusive eu coloquei vírgula, adultos, vírgula, efeminados, vírgula, sodomitas, vírgula, reticências, porque essa lista continua. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Já foi lida, né, esta parte. Bem, vamos então. Eu quero primeiro dizer para você que eu estou lendo a partir da tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que é este exemplar aqui das Sagradas Escrituras. Mas eu senti dirigido por Deus de tomar também exemplificações ou versões de outros exemplares da Bíblia Sagrada. E aqui então vou mostrar para você. O vídeo será curto, mas eu preciso de mostrar que eu fiz um exame nesses exemplares, onde você tem aqui João Ferreira de Almeida, depois você tem a versão King James, que é a Bíblia do Rei Tiago, depois temos aqui uma versão do Centro Bíblico Católico, e finalmente temos aqui uma versão em espanhol, traduzida dos Estados Unidos. Depois eu passo alguns dados aqui para que você, se desejar, tomar alguns desses exemplares. Mas por quê que Deus me levou a fazer isso? É que esta lista aqui, você pode tomar qualquer um desses nomes, desses pecados aqui, se você desejar, pode pesquisar e ver o significado, mas eu creio que neste vídeo não seria importante eu ficar dizendo aqui origem e tomar inclusive o grego. Eu passei por isso, né? Eu poderia trazê-lo, mas creio que o que estarei mostrando aqui é importante e vai ajudar quem tiver nestas condições, mas tem um chamado de Deus. Tudo que você tem que ter é eleição e predestinação da parte de Deus. Está inscrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Então, se você é um chamado, é um predestinado de Deus, então, ainda que você encontre em uma dessas condições, ou conheça alguém que se encontre em uma dessas condições, por exemplo, adúlteros, efeminados, sodomitas, não trata-se de passar a mão na cabeça e dizer, tadinho, você pode continuar fazendo assim, que Deus tem um bom lugar para você. Não se trata disso. Trata-se de que ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, se pertence à economia de Deus, mas por algum motivo encontra-se ou encontrou-se ou encontrava-se perdido em qualquer desses itens aqui, então Deus tem essa palavra de esperança, de ânimo. Ele fez com diversas pessoas. Eu comentarei sobre alguns casos, alguns exemplos aqui, e isso enquadra para qualquer pessoa que crê em Deus, e ela então é convidada e ela sai da vida pregressa. Ela não tem que carregar as paixões da carne consigo. Ela vence isso. E isso se torna coisa do passado. Vamos então aqui, para remirmos o tempo, vamos ver
rapidamente, na versão King James, que eu já mostrei para você, essa mesma lista lida na Bíblia, na tradução de João Ferreira de Almeida, fica assim, ó, nem os fornicadores, eu vou ler só as palavras-chave, nem os fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, o de número 5, abusadores de si mesmo com os do sexo masculino. Lembra que esse aqui é o de número 5, é o sodomita da lista de João Ferreira de Almeida. O número 6 aqui, ladrões. 7, os cobiçosos. O 8, bêbados. O 9, difamadores. E o 10, extorquidores. Então, para você ver que são apenas palavras sinônimas ou aplicações de acordo com a tradução, significando a mesma lista lá de João Ferreira de Almeida. Quero também mostrar para você esta mesma lista agora na Bíblia, na versão católica, do Centro Bíblico Católico, nesta aqui, tá? Eu também vou me ater a dizer apenas as palavras-chave, tá? Então, quando na primeira lista, você pode voltar ao vídeo ou localizar nas escrituras, se necessitar, certo? Então, João Ferreira de Almeida, na Bíblia King James e agora na Bíblia do Centro Bíblico Católico, do 1 ao 10, eu tive esse cuidado de observar se não haveria itens a mais ou a menos. Não, todas as versões examinadas aqui, eu contei nos mesmos dedos, então de 1 a 10. Então são nem os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, devassos, para o pecado de número 5 aqui, devassos. Continuando agora, ladrões, avarentos, bêbados, difamadores e assaltantes. Então olha o que os nossos irmãos católicos colocou no item de número 10. Onde estava roubadores para João Ferreira de Almeida e extorquidores na versão King James, agora no Centro Bíblico Católico está assaltantes. Então para você ver que vai entrelaçando e, como eu disse, não são dados tão importantes assim, porque de todas as formas, qualquer desses itens está condenado pelos padrões escriturísticos, mas que tem conserto, tem recuperação, certo? E agora, finalmente, na versão em espanhol, essa versão aqui, da Sociedade Bíblica Emanuel, SBE, Miami, Estados Unidos da América, do ano 2000. Então, nessa versão, também itens do 1 ao 10, está aqui, nem os fornicários, idólatras, adúlteros, afeminados, apenas uma diferença na grafia, né? Quando lemos efeminados, aqui está afeminados. Depois o item de número 5, que são os sodomitas, para João Ferreira de Almeida, são os abusadores de si mesmo com os do sexo masculino, para a King James, são os devassos para a Bíblia Católica, e agora nessa versão em espanhol, aqui diz homossexuais, homo, o prefixo homo, você sabe que significa igual, então homossexuais vale para masculino, para feminino, tá? Certo, agora prosseguindo no item de número 6 para frente, aqui está em espanhol, ladrones, eu não sei se eu pronunciei correto, tá? Que com certeza é o ladrão, né, na língua portuguesa. Ávaros, borrachos, eu não sei traduzir em espanhol, tá? Do jeito que tá escrito aqui, eu tô lendo. Maldicientes e depois estafadores. Se você souber espanhol ou quiser pesquisar, bem, completou a lista de 1 a 10. Deixa eu ler de novo essa última lista aqui em espanhol. Nem os fornicários, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Muito bem. Passada essa fase aqui, dessa apresentação, vamos então agora adiante aqui com o nosso trabalho. Bem, agora vamos tomar em Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 21, onde diz assim: digo, porém,
andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, essa briga, né? Essa força. Bom, eu li o verso 16 e 17 e quero aqui abrir um parêntese, né? Um trecho, para tomar Romanos 7, 19 e 21, onde diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Expressões do apóstolo São Paulo, aqui escrevendo aos Romanos. Agora eu continuo com Gálatas capítulo 5. Eu li o verso 16 e 17, tomei rapidamente Romanos 7, 19 e 21, e agora voltamos, Gálatas capítulo 5, verso 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Seguindo agora o verso 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versos 19 até o verso 21. Bem, então até aqui estamos mostrando problemas. Já comentei um pouquinho sobre a solução, mas problemas. Então quem estiver inserido nessas classes ou nesses problemas, está aqui a garantia escriturística do apóstolo: não herdarão o reino de Deus. Só que aí vou prosseguir Gálatas 5 a partir do verso 22 ao 26, onde começa a mostrar o outro lado. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Quer dizer, não há dispositivo legal que abomine ou que condene essas práticas aqui, do verso 22. Do verso 23. 22 e 23, é claro. Prosseguindo agora. E os que estão em Cristo, vejam, os que estão em Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Veja que os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Muito bem. Então eu li Gálatas, terminei de ler Gálatas 5, do verso 16 ao 21 e depois na sequência do 22 ao 26. Vimos tanto os frutos da carne, quanto também os frutos do Espírito. Então você já começa a ver um lado e outro. O lado perdido e depois o lado achado, o lado recuperado. Agora Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa garantia, né? Portanto, nenhuma condenação há. Então, quer dizer, aqueles que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como eu disse no início, que eu comentaria muito pouco e deixaria que a palavra de Deus diretamente falasse mais para nós. Estamos indo para a parte final do vídeo e eu preciso me apressar aqui um pouco. Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E, claro, eu tenho aqui João capítulo 5, do verso 1 ao 15. Eu não tenho tempo nesse vídeo para ler Evangelho segundo João, capítulo 5, do verso 1 ao 15. Mas eu vou ler um destaque, que é o verso 14. Diz assim: Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior.
Claro que dentro desse texto que eu mencionei, mas não pude ler, se você ler, você vai encontrar a cura de um paralítico de Betesda. E aquele paralítico, né, você vai ver em todo o contexto, desde o verso 1. E no final aqui, no verso 14, é quando Jesus disse para ele ir não pecar mais, para que não lhe sucedesse coisa pior. Para você ver que não trata-se de passar a mão na cabeça e falar, tadinho, pode voltar e fazer tudo que você estava fazendo. Não, vai, não peques mais. Mas e se acidentalmente a pessoa, mesmo recomendada a não pecar, ela vier a pecar? Então, nós precisaremos de um outro vídeo para continuar tratando deste assunto. E nesse instante, eu quero que você me desculpe, há um barulho de água, né, da caixa d'água aqui por perto, e procure que você concentre aqui no vídeo, para que você possa então captar a mensagem, que eu ainda tenho aqui algumas coisas aqui pela frente. Bem, então Jesus recomendou que aquele homem, após receber a cura, ter um encontro com Jesus, fosse e não pecasse mais. Agora eu tenho também em João capítulo 8, também Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao 11, também é um trecho que eu bem poderia ler agora, mas para remir o tempo eu vou ler apenas um destaque no verso 11. Aqui fala da mulher adúltera, uma mulher que não tinha como se defender. Ela realmente era fato consumado, foi flagrada, encontrada em flagrante adultério, ato de adultério. E segundo a lei, ela deveria ser morta, ser apedrejada. Todo o contexto está aí. João 8, verso 1 ao 11. Mas no verso 11, disse-lhe a Jesus, nem eu também te condeno. Ou seja, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Bem, então, claro que eu deveria muito bem ler com você, mas eu preciso remir o tempo aqui. Então Jesus fez a pergunta para aquela mulher, cadê os que condenavam ela? E ela disse, ninguém, não estavam mais lá. Eles então, você deve com certeza conhecer essa passagem bíblica. Então quando Jesus falou, bom, então não está ninguém aqui dos que estavam te condenando. Ninguém te condena, nem eu. Vai-te e não peques mais. Bem, então novamente, com duas testemunhas, toda a verdade fica confirmada. Eu digo duas testemunhas escriturísticas. O caso do homem, do paralítico que fora curado, e também agora da mulher adúltera, também Jesus dá o mesmo aconselhamento. Vai e não peques mais. Agora vamos ver em Efésios, no capítulo 4, aqui eu tenho um longo trecho. Efésios capítulo 4, versos 17 ao 32. Isso merece você sentar com calma, toma as Sagradas Escrituras e vai lendo tranquilamente, calmamente e colhendo tudo que o Espírito vai te mostrando aqui. Porém, eu vou ler agora aqui nesse vídeo os destaques que estão nos versos 27 e 28. Por que eu estou chamando de destaque? Porque está falando diretamente dentro do assunto deste vídeo. Então, Efésios capítulo 4, versos 27 e 28 diz assim, não deis lugar ao diabo. Então veja que é uma ação para mim, para você. Não deis lugar ao diabo. Então não é que Deus vai cuidar de você e não vai dar lugar ao diabo. É você que tem que não dar lugar ao diabo. Agora o verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4, 28. Bom, então aquele que furtava, não furte mais. Então veja que Jesus não liberou essa pessoa para voltar para casa e continuar com essas práticas que não terá problemas. Não furtes mais, é só isso. E eu até tenho um caso aqui escriturístico, eu gostaria muito que desse tempo de eu citá-lo. É o caso de Onésimo. Eu acredito que Onésimo, pelo que diz aqui, mostra nas Escrituras, é uma pessoa que foi encontrada e convertida pela pregação de Paulo durante as suas prisões. Eu vou ver se consigo chegar nesse caso aqui de Onésimo. Bem, então já falei sobre Efésios e lamento não poder ler todo o trecho com você, tá? Mas fica pelo menos essa parte aqui. E agora, na carta de São Judas, ou na carta de Judas, no seu capítulo único, né? Judas tem apenas um capítulo.
Eu quero tomar o verso 20, 21, 22 e 23, rapidamente aqui com você. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Veja, a pessoa que tem um chamado de Deus, mas está duvidando, não sabe se deixa o mundo ou se fica com o mundo, mas se algo está te incomodando, pode saber, é porque você tem um chamado e você então terá que dar ouvidos, porque Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu não li ainda o 22. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então veja o aconselhamento de Judas. Segundo alguns estudiosos, esse Judas aqui não é o Iscariotes. Esse Judas, inclusive, era irmão do Senhor Jesus Cristo. Então veja que recomendação, né? Aborrecendo até a roupa manchada da carne. E eu creio que não é uma mancha literal, né? Uma mancha, uma nódoa, uma sujeira literal. Mas a roupa que serviu para as obras da carne, agora até esta roupa é também aborrecida. Certo? Sim, acho que vou conseguir chegar nessa parte aqui no livro de Filemon, carta do apóstolo São Paulo a Filemon, tem apenas também, parece que aqui um capítulo, parece não, é um capítulo. Eu vou tomar o verso, a partir do verso 10, vai falar do caso de Onésimo, e você vai ver que Onésimo, pela escritura, pela leitura que eu vou fazer, você mesmo vai perceber aqui, ó, que Onésimo teve uma vida pregressa, em conduta reprovável, inclusive até contraiu dívidas pelo assunto, pelo jeito aqui ele ou extorquia, ou furtava objetos, certo é que causou algum prejuízo para alguém, mas isso não impediu que Jesus o resgatasse e convertesse Onésimo. Agora, veja bem, Filemon, verso 10 a seguir. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Ou seja, Paulo está dizendo que Filemon receba de volta Onésimo, mas Paulo não quer impor, ele quer que Filemon aceite isso de bom grado, certo? Porque bem pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Quer dizer, durante o período de Onésimo afastado de Filemon, foi exatamente o período da sua conversão, o seu encontro com o Evangelho. É assim que eu enxerguei aqui nas Escrituras. Não já como servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Tá vendo? E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Filemon, capítulo 1, versos 10 ao 19. Muito bem. Então, temos aqui um exemplo prático de Onésimo, que foi recuperado. Por quê? Porque ele era um cidadão dos céus, apenas estava numa condição perdida. E Jesus veio para buscar e salvar exatamente pessoas que estavam perdidas, mas que pertenciam à economia de Deus. Agora, me permita aqui, rapidamente, tomar duas escrituras no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, verso 43. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas maldades que tendes cometido.
Agora em Ezequiel 31, ou Ezequiel 36, verso 31. Primeiramente eu li Ezequiel 20, verso 43, agora a segunda escritura, Ezequiel 36, verso 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. E tereis nojo de vós mesmos, das vossas maldades e das vossas abominações. Então, tá vendo? Não é uma coisa forçosa. É natural que a mente humana lembre coisas do passado. Então você não tem como, fica cicatriz, você lembra. Só que quando você lembra, você não lembra e sente prazer naquelas coisas. Você sente, na verdade, nojo. Quando eu tomei essas escrituras, eu encontrei várias outras referências. Mas eu tomei apenas 2 referências aqui em Ezequiel. Muito bem. Então, agora, encerrando o nosso vídeo, eu quero trazer Apocalipse 21, verso 7. Uma pequena sequência. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, só lembrando que a tradução de tímidos aqui significa covardes, tá? Eu busquei isso aqui. Não é tímido só porque você tem uma natureza tímida, não. Fala pouco e etc, não. Tímidos no sentido de covarde, que se acovarda, vê o que é certo, sabe o que é certo, mas banca covardia de não falar para as pessoas. Você pensa, eu também sou tímido no sentido de me resguardar, de falar pouco, mas o Espírito de Deus dentro de mim me faz crer e vencer todas as barreiras da comunicação, né? E chegar aqui e falar isso, comunicar, para que meus irmãos, minhas irmãs, pessoas que estão nessas condições, já mencionadas aqui neste vídeo, elas então consigam posicionar-se no Evangelho e encaixar-se cada um no seu devido lugar no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ainda Apocalipse 21, verso 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então foi Apocalipse, primeiramente, Apocalipse 21, versos 7 e 8, e agora Apocalipse 21, verso 27. Muito bem. E agora, as últimas escrituras, em Apocalipse capítulo 22, verso 15, fala assim: ficarão de fora os cães. Em um outro vídeo eu vou dizer para você, no sentido escriturístico, que são cães. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. 22:15. Agora o verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Muito bem. Então a última passagem escriturística é essa aqui, de Apocalipse 22, versos 15 e 16. E Jesus disse aqui que ele enviou o seu anjo, embora ele disse o seu anjo no singular. Ele enviou o seu anjo em todas as eras da igreja. E o apóstolo Paulo foi o anjo enviado. Você diz, ele é um homem, mas o anjo de Deus na forma de homem foi e ministrou para os nossos irmãos antepassados na primeira era da igreja. E isso então aconteceu na primeira era, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era da igreja. E oportunamente eu poderei estar falando sobre cada um dos nomes terrenos que Deus usou em cada uma dessas eras. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley e finalmente William Branham, que veio no espírito e virtude de Elias. E nós vamos encerrando aqui com um trechinho aqui, a parte B do parágrafo 146 da mensagem Aceitando o Caminho Provido por Deus para o Tempo do Fim,
pregado em 15 de janeiro de 1963. Não creiam que sou ele. Quer dizer, o William Branham diz aqui para não crer que o profeta é ele, é Jesus. Não creiam que sou ele, mas creiam que ele me enviou. E estou aqui para manifestá-lo. Ele provou que ele era. Que Deus me ajude a provar que ele se levantou dentre os mortos, o Messias. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus te abençoe, prezado ouvinte, irmão e irmã. E espero que estas palavras, a palavra de Deus, tenha contribuído e continue contribuindo para o seu posicionamento no corpo do Senhor, na igreja do Senhor, aquela que não perderá o arrebatamento. Até nossa próxima mensagem, se Deus quiser.